Hello everybody, welcome again to here. E hoje, today, nós vamos fazer um aulão, um English Masterclass que tem como objetivo passar por todas as partes básicas e estruturais da língua inglesa. E o nosso aulão está focado, no nível A1 e A2, são os níveis mais básicos, os níveis que têm relação ao aprendizado da gramática em si, como a língua opera. Só para relembrá-los um pouco, A1 e A2 são os níveis que assim são chamados pelo Quadro Comum de Referência Europeu, CEFR. O nível A1 é o nível que a maioria dos brasileiros que tiveram acesso ao inglês na escola vão ter um certo conhecimento, mas não totalmente entendido, especialmente no speaking, quase nada. E o nível A2 é um nível que conhece a gramática básica. Então não é um nível que vai querer, por exemplo, wishful thinking, um nível de coisas mais complicadas. Porém, é um nível que a gramática tem que estar bem estruturada. Então esse aulão, que provavelmente vai durar cerca de uma hora alguma coisa, está baseado nessa questão de fazer o A1 e o A2. O que nós iremos ver aqui neste aulão? Primeiro nós vamos começar com a história da formação da língua inglesa. Depois disso, nós vamos falar das bases da estrutura do inglês, como é que o inglês se estrutura como língua. Depois disso, nós vamos falar sobre os sons básicos que o inglês tem. Nós vamos fazer aqui, tanto falar deles, especialmente aqueles que são mais difíceis para nós brasileiros. Depois, os sons do inglês que são distintos do português, especificamente aqui é a questão dos sons que ou o português faz em inglês com algum tipo de erro, ou que são diferentes demais, muito distintos da nossa língua. E as diferenças na estrutura que o inglês tem para a estrutura do português. Esse provavelmente vai ser o tópico mais interessante de todos, no final do vídeo. Então, acompanhe a gente aí para você ir anotando. Pegue o seu café, sua água e vamos fazer aqui que nós vamos demorar um bom bocado e estudar bastante agora. E a última parte vai ser sobre os yes, no questions, os WH questions e também os modal verbs. Então, seja bem-vindo à aula e vamos começar então. Primeiramente, nós vamos falar sobre o que é, então, a língua inglesa. O que é esta língua? Todo mundo sabe que a língua inglesa é a língua mais utilizada no mundo, é a língua franca, basicamente, do mundo. E ela é usada para comunicação em quase todos os locais. Se não há comunicação acontecendo, provavelmente o inglês vai ser a língua de base para começar a se operar. Inglês, é claro que não nasceu ontem. O inglês não é uma língua que acabou de nascer do nada. O inglês é uma história. Aqui nós estamos tentando, de uma forma bem simplificada, muito rasa, explicar a origem da língua inglesa moderna. A língua inglesa é uma língua que nasceu na Inglaterra, claro, Porém, ela nasceu na Inglaterra através de muitas influências que estavam ao seu redor. Antes dessa língua inglesa moderna, nós tivemos a língua inglesa Old English, inglês antigo, que usava até letras que hoje a gente não conhece. Depois do inglês antigo, Old English, nós tivemos o inglês intermediário, aí, que era o inglês bem diferente do que você poderia pensar o que é hoje. E podemos dizer que de Shakespeare para frente, o inglês moderno é o inglês que a gente tem hoje. Shakespeare, nós estamos falando aí no século XV já. Então, nesta época. O que é o inglês moderno? Isso é importante saber porque quando estamos falando da gramática da língua inglesa, nós vamos ter que pegar da onde da história algumas coisas aconteceram. A língua inglesa moderna é uma junção de duas coisas. De um alemão vulgar, então era uma língua, não é alemão em si, é uma junção aí de frísio com os jutes, com os vikings, German, High German, uma mistura
das línguas nórdicas em geral. Eu chamei de vulgar porque é uma língua do povo, sem nenhuma regra gramatical, uma língua sem estrutura, era uma língua de pessoas que não escreviam, assim, claro que nós estamos falando que pessoas em geral não escreviam, né? Só falavam a língua. E o francês medieval. Já o francês medieval, que entrou dentro do inglês, ele era mais escrito, mais padronizado, porque eu vou falar aqui agora daqui a pouquinho, mas é basicamente da onde que veio e qual é a influência que ele teve dentro do inglês. Por que que o inglês tem tanto francês, então? No ano de 1066, a Inglaterra foi conquistada por um rei francês. Se não me engano, William, o nome deste rei. E o rei francês, quando chegou ali no sul da Inglaterra, ele utilizou da língua francesa e dos aparatos franceses para comandar a Inglaterra, inclusive com a língua. Aqui dentro da corte vai só falar a língua francesa. Então, mais ou menos 1066, que é uma época medieval, certo? O inglês começou a ter que, para tratar de negócios, para tratar de poder, de rei, tratar com a parte que tem a ver com realeza, ele começou a ter que incorporar palavras do francês. Então, atualmente, nós podemos dizer que 35 a 40% do inglês veio desse alemão, né, um German language, Nordic language, assim, não tão complexo, nem tanta coisa, mas dali. E também esse francês medieval, mais 35%, 40%. Então, entre 70% e 80% da língua inglesa atual está aqui. Qual que é o resto? O resto veio de outras interferências das expansões marítimas, né? Lembrando que os ingleses, na maioria das vezes, os piratas são ingleses, então nós estamos falando de ingleses com barcos, indo para vários lugares, saqueando locais também, são os piratas. E também na parte da ciência. E na parte do English Revival, né, que foi com Shakespeare e tudo mais, quando o inglês quis voltar a querer falar o inglês do povo. Essa expansão científica e marítima trouxe, claro, os vocabulários gregos e romanos para dentro da língua e vocabulário dos nativos de várias regiões, inclusive os nativos, né, da América do Norte, que tinham muitas palavras, por exemplo, Mississippi. Mississippi é o rio principal, né, que conta da história dos Estados Unidos. Basicamente, os Estados Unidos eram as 13 colônias ao lado leste de Mississippi. Mississippi literalmente significa rio, então o rio Mississippi é rio, mas o rio Mississippi, né, que meio que dividia o que era Estados Unidos, para o lado leste de Mississippi, para o que não era de ninguém, que era dos indígenas em si, né, dos nativos americanos. Após um tempo, houve o Far West, que no Brasil a gente chama de Faroeste. Basicamente, os americanos aqui das 13 colônias invadindo ou expandindo o seu território pelo lado oeste dos Estados Unidos, né? Chegando até a parte sul, que na verdade era dos mexicanos, e onde teve bastante guerra aí. Né? E os Estados Unidos pegou uma grande parte de estados e locais que tem nome em espanhol, como Los Angeles, é nome espanhol, né? Os Anjos, Califórnia, tem a ver com calor, lógico. New Mexico, né? Então, esse tipo de coisa aí. Nevada, palavra também mexicana. Independente disso, o inglês, então, moderno, nós estamos contando aí na época de 1700. Depois de Shakespeare, depois da Bíblia de Gutenberg e depois da América ser feita mesmo, né? Ser transformado como América. Esse é o inglês da língua moderna. Na maioria das vezes nós estamos pensando aqui no Brasil com o inglês americano, que é o inglês que a gente estuda muito mais do que o inglês britânico. No inglês, portanto, com essa história que eu acabei de falar, existe uma hierarquização das palavras. E essa hierarquização tem a ver com a palavra que veio do latim. Então, as palavras que vieram do latim, elas têm um grau de raridade maior, elas são consideradas palavras mais chiques e, portanto, são palavras mais específicas. Contrário, então, às palavras mais básicas,
o inglês começou a fazer uma divisão tanto no sistema de vocabulário, quanto ao mesmo tempo no qual é a gramática que cada parte, né, dessa língua, essa hierarquizada, vai seguir. Hoje em dia nós falamos assim, né, é ensinado desse jeito nas escolas e em qualquer lugar. Verbos regulares, verbos irregulares. Plurais regulares e plurais irregulares. O que mais é? São os comparativos de um jeito ou comparativos de outro jeito. Todas essas questões aqui estão ligadas a se a palavra é chique e usou a gramática do francês para se basear, ou se a palavra é muito básica e se ligou, né, às gramáticas, resquício de gramática, né? Como eu disse, era uma língua que não era escrita, eram pessoas que não escreviam, que estavam falando ela, o resquício daquela gramática que existia. Esse é o irregular do inglês hoje. Ele tem sim uma regularidade, ele existe da onde ele veio. E ele veio desse alemão vulgar aí. Então, se você estudar um pouco de francês e um pouco de alemão, o inglês está no meio desses caminhos. Você consegue perceber o inglês dentro dele. Por exemplo, nós temos a palavra woman e woman, singular e plural. Esse EN aqui é considerado irregular para o que a gente pensa do inglês gramático de S, né, que é a base da nossa língua também. Na nossa língua você fala maçã, maçãs. Essa é a gramática derivada do lado latim. Enquanto que o outro plural, QN, também pode significar isso, foi derivado do lado alemão. Então é isso. O que a gente chama de irregular quase sempre tem a ver com os resquícios da gramática alemã, que ainda pertence, que ainda está ali dentro do inglês. Então o inglês hoje ele é muito, mas muito dominado pela gramática francesa, mas também tem ali o resquício de gramática alemã. Qual é a questão principal? Como as palavras alemãs têm a ver com o dia a dia, elas são poucas, mas elas são constantes, o dia inteiro aparece, toda hora aparece, como verbos irregulares, toda hora aparece no texto. Já as palavras francesas são raras, específicas. Como o brasileiro fala a língua portuguesa, né, que tem a ver com o latim, é o que eu vou falar aqui na frente. Como as palavras de origem francesa e de origem portuguesa são todas derivadas do latim, é muito fácil para um brasileiro conhecer palavras como intelligent, velocity, constitution, testament, que são palavras chiques e específicas no inglês, sempre ligadas a locais mais específicos. O que acontece então com o brasileiro falando inglês? Mesmo ele faz o embromation, né, a gente chama assim, ele sempre vai falar palavras que tem a ver mais com uma questão mais específica, mais rara, com um vocabulário mais rebuscado. O que causa uma certa estranheza, porque a gramática do brasileiro é pobre, é uma gramática que não está funcionando no inglês, mas do nada ele fala velocity, que é uma palavra que é mecânico, que é engenheiro que vai usar. As pessoas do dia a dia vão falar speed. Por exemplo, wow, this car has such a speed. Já o brasileiro vai falar, wow, velocity car, very good. E a velocity é uma palavra muito rara, ou seja, uma palavra de elite dentro do inglês. Aqui eu quis colocar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Folk, que até temos no Brasil essa palavra, né? Folk é da palavra que no Brasil a gente usa para folklore, folklore. It's citizen. O que é um folk? Folk é povo. E citizen? Citizen é um cidadão do povo. Mas qual é a diferença? Citizen veio do francês, certo? Veio da parte latina. Folk veio da parte alemã. Então, mesmo que as duas palavras meio que querem dizer a mesma coisa, um cidadão com folk e um cidadão com citizen, houve uma diferença de valor entre as duas palavras. Citizen é uma palavra mais específica, legal, né? Dentro do jurídico, tem a ver mais com documento, e folk é qualquer um. Então, mesmo que elas queriam dizer a mesma coisa, elas tomaram valor diferente. As que vieram do alemão teve valor mais baixo, e as que vieram do francês teve um valor mais elevado. Quais são as áreas que mais foram afetadas? Em relação à lá do francês,
as áreas que iam, né, que tendiam até a parte do francês, era a parte mais elitizada, ou seja, o governo, a elite, os mais ricos, a ciência, a tecnologia da época, né? Esses tinham palavras que têm mais a ver com o francês. Já quais são as áreas que tinham mais a ver com o alemão? Era o povo em si, então o cotidiano das pessoas, palavras que tinham a ver com o cotidiano, e também o mercado. Então, né, como no mercado a pessoa tem que lidar com o povo, ele falava palavras que eram do povo. As palavras têm origem desse alemão vulgar, segue uma gramática antiga, perdida algumas vezes, aparece uma parte ou outra parte, relacionada a coisa cotidiana, verbos muito populares, palavras muito gerais, por exemplo, give, take, axe, tree, water, palavras do dia a dia, né? Machado, dar, receber, árvore, palavras do dia a dia. E palavras super específicas, como, por exemplo, machine, máquina. Vamos pensar mais uma. Document, documento. Vamos pensar mais uma aqui. Talvez poderíamos pensar. Eu quero uma palavra muito específica. Parliament, parlamento, o local, né, dos deputados, do governo. Também é a palavra que veio da origem francesa. As palavras palacianas, ou seja, relacionadas ao palácio, e de elite, tendem a ser de origem francesa. E eles seguem também uma gramática bem similar à língua francesa. Um exemplo bem simples para vocês entenderem. E podem falar aí com seus amigos aí, né, no bar, uma conversa entre as pessoas. Volkswagen é uma empresa de carro, né? Sabemos que é uma empresa de carro alemã, inclusive. Volks é uma palavra alemã que é bem parecida com a palavra folk, que eu acabei de mostrar, certo? Elas são realmente do mesmo lugar. Como disse o alemão vulgar, folk é o woke. Folk mais wagon. Wagon é a palavra do alemão vulgar também. Volkswagen. Isso é o Volkswagen. Volkswagen. Vagão do povo. Né? Já no inglês, que tem a parte do francês medieval, você poderia falar citizen car ou citizen vehicle. Veículo. Veículo do cidadão. Basically, a palavra Volkswagen significa carro popular, que é do povo, né? Ou carro do povo. Então, Volkswagen dá para mostrar para vocês da onde veio a palavra. O folk, o wagon, que existe no inglês até hoje, apesar de ser base, e você também poderia falar a partir do citizen's car. Bom, é isso. Essa é basicamente a história assim, da estrutura do inglês e da onde ele veio. O que nós podemos concluir então desta introdução de mais ou menos 20 minutos? Então, espero que tenham continuado comigo aí. Nós vamos ir para a parte da gramática logo agora. Então, a língua inglesa possui uma grande influência do francês medieval, como a nossa língua portuguesa também é prima, né? São línguas que derivam do latim. Nós temos uma grande vantagem por causa disso. Ou seja, muitas das palavras que a gente conhece, tipo constituição, informação, existem no inglês como constitution, information. Então você tem essas palavras tudo lá na língua. As palavras em português que se assemelham ao inglês podem ser palavras palacianas. Isso é um problema, porque às vezes você tem a palavra intelligent e você fala para as pessoas, wow, this guy is intelligent. Mas poucas pessoas vão entender que intelligent significa inteligente, porque a palavra base é a palavra smart. Eu já tive experiências minhas próprias de falar, wow, I think this is very intelligent, e ninguém entender. E eu teria que usar a palavra smart para ser entendido. Intelligent, claro que quer dizer inteligente, mas é uma palavra mais rara, poucas pessoas conhecem. E quando conhecem, pelo fato dela ser super rara, ela costuma ter a ideia de compreensível ao invés de inteligente. Então, isso que acontece. O brasileiro muitas vezes falará palavras raras do inglês, então, mesmo quando tem baixo vocabulário. O que soa para uma pessoa que não conhece brasileiro é que aquela pessoa tem ou não tem nível de inglês avançado. Não consigo lidar, não consigo saber, porque ele sabe uma palavra muito específica. Homogeneous, homogêneo.
A gente sabe, está bem parecida na nossa língua. Mas é uma palavra muito específica, coisa de químico, coisa de gente que faz faculdade. Então, essa é a grande questão. Eu fiz aqui um exemplo, né? Um brasileiro poderia falar assim: Wow, the car has big velocity. E essa frase está bem quebrada, porém, velocity aparece no meio da frase. E qualquer pessoa que não é brasileira, que não fala latim, né? Línguas derivadas do latim, olharia para isso e falaria assim: Uau, essa pessoa fala velocity, portanto ela deve ter um inglês muito bom. Mas a questão é que velocity veio do velocidade da nossa língua, né? A gente seria melhor falar que o carro is speedy ou has a great speed. Vamos lá então para a segunda parte da nossa aula sobre a base estrutural do inglês, da onde o inglês se baseia e como a gente deve interpretar a base estrutural dele. Primeira parte, a ordem das palavras. Esta é mais uma vantagem para nós. Vamos recapitular as vantagens que o brasileiro tem. As vantagens são: o brasileiro tem o mesmo alfabeto que o inglês tem. Segundo, cerca de 35 a 40% das palavras que o inglês tem derivaram do francês, e o português é uma língua correlata ao francês, porque as duas derivaram do latim. Então a gente consegue chutar muitas palavras a partir disso. E a terceira vantagem é que a ordem da língua portuguesa, né, brasileira, e a ordem da língua inglesa é a mesma. A ordem é do S e do V e do O. O que é essa ordem? A ordem das palavras dentro da frase, a ordem das funções dentro de uma frase. S é o sujeito, ou seja, quem faz as coisas. No S você faz as coisas, ou seja, eu como arroz. Sujeito da ação, eu, quem faz a ação. O verbo é a ação em si, é o verbo, né? O próprio verbo é a ação que está sendo feita. E o objeto é quem sofre a ação. Então, na frase eu como arroz, eu que sou o sujeito, o arroz é o objeto que está sofrendo a ação e o comer é o que está sendo feito. Então, é desse jeito. Você precisa pensar que o sofrer aqui é uma palavra aberta ao significado, né? Se eu falo eu amo pizza, sou eu que sou o sujeito, a ação sendo feita é amar, e a pizza sofre amor, sofre o meu amor por pizza. Então, tem que pensar a palavra sofrer de uma forma ampla, certo? Só sofre a ação que o sujeito fez. Essa ordem, esse SVO que eu acabei de falar, ele serve tanto no português quanto no inglês, como você pode ver aqui. No português eu falo eu gosto de maçãs, eu sujeito, gosto verbo, maçãs objeto. E no inglês I like apples. Eu gosto de maçãs, né? I, sujeito, like é o verbo, apples é o objeto que está sofrendo o meu gostar. Você pode ter percebido que no português teve uma palavra a mais, né? Teve o de ali. Isso é uma das questões estruturais que diferem entre uma língua e outra. O português é uma língua que ama a preposição, porque ele coordena as coisas quase tudo a partir de preposição. Tipo de, para, o filho da amiga da minha mãe. In English, esse tipo de frase, o filho da amiga da minha mãe, é uma palavra muito estranho, muito difícil para o inglês entender assim. A língua inglesa em si não gosta de muitas preposições. Uma das principais coisas que já falamos aqui algumas vezes é que o inglês é uma língua que, para você escrever bem, você tem que tirar a preposição. Pode tirar as preposições que você está escrevendo aí, por exemplo, the house of my mother, a casa da minha mãe. It's English, yes, mas é um inglês legal? Não. O inglês legal seria my mother's house, sem nenhuma preposição, viu? My mother's house, a casa da minha mãe, não the house of my mother. Bom, continuando, SVO, sujeito, verbo, objeto, não é comum em todas as línguas. Eu disse que é uma vantagem, mas não é porque a maioria das línguas são isso, é menos da metade das línguas são SVO. Então nós temos sorte que o SVO é uma coisa que é compartilhada entre o inglês e o português. Não é a maioria. É cerca de 40% das línguas são SVO. Veja aqui no português eu falo eu como pão e no inglês eu falo I eat bread.
Só pela forma você consegue perceber que o bread está nos dois lugares, né? Bread e pão está no mesmo lugar. Wheat está no mesmo lugar e o I está no mesmo lugar. Então eles seguem a mesma sequência. Várias línguas, aliás, a maioria das línguas, como o japonês aí que eu coloquei, são SOV, o sujeito, e então o objeto que sofre, e então o verbo na frente. Soa bem diferente para a nossa língua, a gente nem compreende muito esse tipo de forma de escrever, né? SOV é a ordem mais comum. Por exemplo, em japonês, em vez de falar ela come pão, você vai falar she bread eat. Ela pão come. Dessa forma. A língua inteira, o tempo todo. Então, vantagem pra gente. Em relação à estrutura do inglês, a primeira fonte do significado do inglês, e isso aqui é crucial para você entender o que o inglês faz com a língua, é o placement, ou seja, em qual lugar das funções, e é por isso que eu quis colocar a função quase agora, qual lugar da função da palavra está. Independente do jeito que a palavra veio. No português você muda a palavra, mas no inglês a palavra está no lugar de S, no lugar de sujeito, é uma coisa. Está no lugar de verbo, é verbo. Ah, mas eu conheço essa palavra aí só como, sei lá, frio. Vai ter que ser esfriar agora. Vai mudar por causa do placement. Então, placement quem manda em tudo. É o local que a palavra está colocada, né? Baseado no SVO. Por exemplo, barbecue. Todo mundo conhece barbecue como churrasco. É verdade, barbecue, a palavra mais popular, tradução mais popular de barbecue é churrasco. Se eu faço a frase I like barbecue, né? Sujeito, eu, like, gostar, barbecue, objeto, tranquilo, ele é a coisa, churrasco. E se eu falo I barbecue every Sunday? I barbecue every Sunday. Já o barbecue nessa frase é o verbo. Já que ele é o verbo, então eu sou obrigado a ver o barbecue como verbo. Fazer churrasco, churrascar, sei lá o que eu quero dizer. Eu faço churrasco todo domingo. Então, o placement, e não uma mudança na palavra, foi quem mandou esse barbecue agora virar verbo. Por exemplo, placement. Saber identificar onde fica cada uma dessas funções, né, o sujeito, o verbo e o objeto, é muito importante, tá? É a primeira parte que vai fazer você destacar e entender o inglês e também vai ser o seu primeiro empecilho caso você não consiga fazer, para entender o que o inglês é na realidade. Duas frases aqui, né? The fire started yesterday. Primeira coisa que você vai fazer para compreender o inglês é olhar para o texto e falar, cadê o verbo? Que o verbo sempre vai ter na frase, é preciso ter verbo para ter frase. No português a gente chama, preciso ter verbo para ter oração, né? Mas é preciso ter um verbo então. O verbo na frase 1 não é fire, é started. Então, fire é uma coisa, é o sujeito, né? E yesterday é o final aqui. Não é bem o objeto, mas não precisa preocupar com isso por enquanto. É o final da frase. The fire started. O fogo em si, fire, começou ontem. O fire é a coisa, pode ser o fogo, pode ser o incêndio, mas é uma coisa. Essa é a parte importante. Já na parte 2, na segunda frase, they fire the alarm. Eles fire o alarme. Sujeito, verbo, objeto. O verbo é fire. O que a gente tem que fazer nesse tipo de coisa? Você tem que olhar para a palavra fire, tentar entender de onde a palavra veio. Fire tem a ver com fogo, certo? Como é que eu falo fogo como verbo? Essa é a imaginação que é preciso ter para entender a língua. Uma língua e outra não é tradução. Quem falou que eu tenho que aprender uma língua e aprender a outra traduzindo o tempo todo, não está falando certo. Você vai demorar muito tempo aprendendo inglês se você vai ficar fazendo fogo, fire, ficar traduzindo um para o outro. Tem que entender a imagem que a palavra dá. E isso que o SVO mais dá para a gente de uma vantagem de entender a língua. Você vai perceber que o fire aqui é verbo. O que tem a ver verbos com fire? Por exemplo, posso falar queimar, tem a ver com fire, fogo, né? E é verbo. Acender tem a ver com fogo. Iluminar tem a ver com fogo. Se você olhar bem, eles. Incendiar também é um outro verbo.
não seria, né, o alarme. Eles acenderam o alarme, não dá exatamente esse. Mas a gente poderia falar a palavra acionar, ou ligar, dar partida, né, no alarme. Então, você vai, a partir do fire, conseguir achar a palavra exata para traduzir. Se você souber isso, você está muito melhor que muitos brasileiros que têm uma grande dificuldade nessa questão. A maior dificuldade é olhar a palavra e ficar focado ela como uma palavra só. Dá um exemplo aqui bem bobo. Breakfast. Café da manhã, certo? Mas se eu falo assim, I breakfast late. Ah, eu café da manhã tarde? Não, eu tenho que saber que breakfast é verbo e eu vou ter que falar o café da manhã como verbo. Pode ser tomo o café da manhã, faço o café da manhã, eu não sei. Mas eu sei que é verbo e ele precisa ser entendido como a ação que está acontecendo. Beleza? Vamos continuar então. Em inglês, essa era a primeira fonte de significado. Agora, qual é a segunda fonte de significado do inglês? São os sufixos e os prefixos, que também é uma fonte de significado na nossa língua, certo? Sufixo e prefixo, o que são? São pedaços, pequena partícula de palavras, um pedaço de palavra, que pode ser de origem alemã, como falamos hoje, né, aqui para o inglês. Origem alemã, vulgar, origem francesa, medieval, que vão modular o significado ou até a função, modificar a função da palavra dentro do texto. Aqui eu estou dando dois exemplos para vocês entenderem. Se você vê uma palavra em inglês que possui o sufixo, ou seja, no final dela, less, o less quer dizer para sua palavra sem alguma coisa, ausência de alguma coisa. Já o full, no final da sua palavra, full quer dizer que está cheio daquela coisa que está escrita ali junto. O full significa cheio aquilo. Pegamos aqui como exemplo a palavra color. Color significa cor. Você pega a palavra color, coloca full no color, virou cheio de cor. O que é cheio de cor no português? Uau! Isso aqui é cheio de cor. É a mesma coisa que falar colorido. E aí você achou a tradução de colorful. E muitas palavras que vai usar o full, tá? Isso aqui é só um exemplo, vai ter muitas palavras mesmo. Colorless. Você já sabe que o less significa sem. Ausência daquilo. Ausência do quê? Cor. Eu coloquei aqui para vocês sem cor, mas poderia ser incolor. A gente tem a palavra incolor no português, né? Sem cor. Ou seja, viewless significa sem aquela coisa que está ali. Se você for ver aqui na próxima página, eu mostrei, né, nessa próxima página, eu estou mostrando alguns dos mais comuns. Vai ser duas páginas, tá? Essa e mais uma. Outra, para vocês entenderem o sufixo e prefixo. E isso vai ajudar vocês muito na sua obtenção de vocabulário e especialmente quando você for chutar uma palavra que você viu pela primeira vez. Less, como falamos, é sem ou é ausência de algo. Job é emprego, trabalho. Less, sem. Jobless. Se eu falo assim, a jobless person, uma pessoa sem trabalho. O que é isso? Desempregado. Careless. Care, cuidado. Se care, cuidado. E less é sem. Sem cuidado? Sim, também a gente tem descuidado. Veja que no português a gente tem o prefixo aí, ó, des, nas duas, né? Desempregado, descuidado. Então as duas línguas fazem sufixo e prefixo. Endless, end, fim. Less, sem. Uma coisa sem fim, que é o, né, que está escrito aqui, endless. Também pode ser chamada de infinito, endless, infinito, sem fim. Fácil. E assim a gente vai pegando mais vocabulário. Nes. O nes é diferente porque não tem nada a ver com o francês. Questão da gramática lá do alemão. Nes é o estado de alguma coisa. Eu gosto de dar uma visualização bem rápida para entender isso aqui. Imagine como a palavra original, você pega a palavra, coloca dentro de uma caixa. Fecha a caixa e diga o nome da coisa dentro da caixa. Isso é o nes, ok? Por exemplo, happy. Wow, I'm happy. O que é happy? Feliz. Happiness. Pega o feliz, coloca aqui dentro, fecha e fala, isso aqui é a, ou o, no caso é a, né? O nome do feliz dentro da caixa é a felicidade. Achou? Ou seja, o estado de feliz é a felicidade. Mais um, brightness. Bright
Bright é uma coisa brilhante, brilhante. Eu pego o brilhante, coloco numa caixa, fecho a caixa e olho para a caixa e falo, isso aqui é o brilho, brightness. O brilho é a coisa, né? O nome da coisa que é o brilhante. Completeness. Cada um vai mudando de forma de traduzir em português. Eu quero que você entenda a ideia, o conceito. Complete significa completo. Pego o completo, coloco numa caixa, fecho a caixa, olho para ele e digo qual é o nome disso aqui? Isso aqui é a completude. E aí está o completeness. O estado de estar completo é a completude. Ness. Você com certeza conhece o ness de vários locais, aparece em vários locais. O ness. Full. Já vimos quase agora. Full é cheio, né? Cheio de alguma coisa. Helpful. Help significa o quê? Ajuda. Helpful, uma coisa que é cheia de ajuda. A gente pode traduzir ela por prestativo, helpful, uma pessoa que ajuda bastante, né? Tem muita ajuda. Também pode traduzir como útil, que é cheio de ajuda dentro de uma coisa útil. Você vai achando as traduções. O importante é saber qual é a ideia que está se dando. Beautiful, todo mundo conhece beautiful, mas vamos entender de onde beautiful veio. Beauty, beleza. Aliás, palavra francesa. Beau. Beauty, beleza. Full, cheio. Se a coisa é cheia de beleza, wow, you are beautiful. Você é cheio de beleza. Bonito ou bonita. É isso aí, cheio de bonito, cheio de beleza. Fruitful, fruta. Caraca, fruta. Full, cheio. Cheio de fruta. Vou fazer um exemplo para vocês verem bem fácil. Wow. A fruitful tree. Uma árvore cheia de frutos. Algo frutífero. Também é. Que dá muito fruto, né? Frutífero. Que dá muito fruto. É assim que se faz. Full. Último é o LY. O LY é o mais fácil. Porque a marca do LY, 90% das vezes você vai ter um advérbio. E o advérbio vai ser o LY. E 90% das vezes esse advérbio vai traduzir no Brasil desse jeito aí, ó, com mente no final. Que é o jeito que a coisa acontece, né? Um advérbio é o jeito que o verbo acontece. Então, finally. Final, final, mente. Tranquilo, só falar. Finalmente. Interestingly. O que é interesting? Interessante. O que é y? Mente. Interessantemente. Wise. Wise significa sábio. Sábio com mente, sabiamente. Easy. So, de forma sábio, né? De jeito sábio. Sabiamente. That's what it is. Aqui nós temos mais 4. No caso, um sufixo, mais 3 prefixos. Eu peguei os mais comuns, né? Able. O sufixo able significa capaz de fazer alguma coisa. Então, se você é capaz de, na nossa língua às vezes costuma vir como evil ou able, que significa capaz daquilo, tá? Treat, tratar. Able, capaz de tratar. No português você fala tratável. Treatable. Workable. Algumas vezes a gente tem tradução específica, às vezes não tem, né? Por exemplo, workable. Able, capaz. Work, trabalhar. Será que eu poderia chamar isso aí de trabalhável? Workable, trabalhável? Vocês podem me dizer aí se vocês acham que funciona ou não. É uma coisa que pode ser trabalhável, então dá para trabalhar com ela. Measurable. Measure é medir. Able, capaz de medir. Será que é medível? Tem a palavra mensurável, né? Que é capaz de medir. Então, mensurável ou talvez medível. Eu aceito falar medível, não tem problema não. Miss, agora é prefixo, vem antes da palavra. Miss significa erro. Se eu coloco miss, é erro em alguma coisa. Mistake, o que eu tomei, my take, foi errado. Mistake. No Brasil a gente traduz literalmente a palavra mistake, vai traduzindo ela como erro, né, em si. Mistake. Mispronounce. O que é pronounce? Pronunciar. Mispronounce, pronunciar errado. Mispronounce. Misunderstand. O que é understand? I understand. Eu entendi. E misunderstand? Não entendi. Mal entendi. Não compreendi.
enganei, sei lá. Significa entendi errado. É isso que significa. Prefixo N. Prefixo N tem mais a ver com o alemão, mas a gente também tem no nosso latim. Significa tornar alguma coisa. Virar aquilo. Enlight. Light é luz. Enlight. Iluminar. Dar luz. Enlight. Enable. Able é capaz. Acabamos de ver o able aí, ó. Capaz de alguma coisa. Enable. Tornar capaz. Ou capacitar. Capacitar. Enable. Endanger. O que é danger? Perigo. Endanger. Tornar perigoso. Endanger. Deixar perigoso. That's endanger. E a última aí é o for. Nada a ver com o francês, nada a ver com o latim. For é só do alemão. For significa à frente. E esse acraseado faz diferença, hein? À frente. Olha que interessante. A primeira palavra, for see. See é o verbo ver. Ver à frente. A gente tem isso no português? Ver à frente. Na verdade, a gente tem uma outra palavra que vai do outro lado e significa a mesma coisa. No inglês você fala foresee, ver à frente. No português você fala vi antes, prever. Prever. Forearm. Isso aqui é um braço. Arm. For é a parte da frente do braço. Forearm. No Brasil chamado de antebraço, né? A parte na frente do braço. Forearm. Forehead. Head é a cabeça. O que vocês imaginam pode ser um forehead? O que está à frente da cabeça? Tem gente que poderia falar nariz. Entendível, mas não é não. Forehead significa o que vai mais à frente de tudo. É a testa. Forehead, o que está à frente da cabeça. Forehead. Legal, sufixos, né? Então, primeiro, só recapitulando rápido. Primeira coisa que você vai fazer, placement. Segunda coisa que você vai fazer, sufixos ou prefixos. Exercício bem rápido para a gente entender o que aconteceu. Misplaced my book. Uma frase, né? I misplaced my book. Eu posso fazer a partir primeiro, né, de saber quem está em cada lugar. I é sujeito, misplaced é o meu verbo, my book, o book é o meu objeto aí que está sofrendo my misplaced. Então é um verbo. Place é lugar. É verdade, é uma coisa, mas tem que ser verbo. Então é dar lugar, colocar lugar, localizar, não sei, alguma coisa tem a ver com verbo, tem a ver com lugar. Mas é miss também. É um verbo, o place tem que virar, o lugar tem que virar verbo, mas também tem que ser errado. Local errado, colocar no local errado. Eu coloquei meu livro no lugar errado. Ou eu perdi, pode ser também. Eu perdi meu livro. Eu coloquei no lugar errado o meu livro. Próxima. They have beautiful eyes. Essa palavra é o beautiful, né? Beauty, como já falamos, beleza. E o full é cheio. E a gente fala isso, né? O verbo é o have. Beautiful eyes. O eyes é o objeto. Um beautiful é o adjetivo do objeto. E they é o sujeito. Elas têm olhos bonitos. They have beautiful eyes. E o último, que é um pouquinho mais difícil para se entender. Entrust. O que é trust? Confiar. Se você olhar aí atrás, que eu acabei de falar, en significa tornar. Confiar, trust, confiança. Tornar, confiança. Confiança virar. Ou seja, confiável, dar confiança. Confiar mesmo. Confiar os teachable materials. Materiais, teach é ensinar. Able, capaz de ensinar. Confie ou dê confiança aos materiais ensináveis. Entrust the teachable materials to the teacher. Né? Confie os materiais ensináveis ao professor. Entrust the teachable materials to the teacher. Sem precisar de dicionário, a gente conseguiu chegar na tradução disso aqui. E esse é o ponto principal desse aulão. É que você consiga compreender as palavras e mesmo não entendendo todas, mesmo não sabendo elas do dicionário, ou muito menos memorizando, que não é meu objetivo, que você consiga chegar numa forma de, pelo menos, chutar bem a palavra.
Vamos para a próxima parte. A próxima parte já é mais tranquilinha. Essa aqui foi a parte mais grande e complicada mesmo. São os sons básicos que o inglês tem. Nós temos sons que o inglês tem que o português não tem. E algumas vezes, sons que o português faz que o inglês estaria errado em inglês. Vamos pela primeira parte agora. Essas são as vogais que o inglês tem. A principal dificuldade aqui pra gente é o I e o I. Porque a gente fala I, que é a letra E, no lugar do outro, né? Então as palavras são, os sons básicos delas são A, E, I, O, U. You, esse é o som. You, desse jeito. Como se fosse falar você mesmo, you. A, E, I, O, U. E esses são os sons das vogais do inglês. Por que você colocou o Y e o W? Não são consoantes? É verdade, elas são consoantes. Porém, elas também são vogais ao mesmo tempo. O que elas são, então? Elas são uma consoante, ou vogal, que ela fica mais o Y ainda do que o W, tá? São letras que derivaram do V, o W, e o J, o Young, né, o Y. E elas atuam das duas formas. É como se ela fosse no meio do caminho, certo? Por exemplo, o Y, que é a letra Y, você vai falar ele, por exemplo, finally, dois L's e Y no final, vai ser consoante. Essa é a questão do Y. E o W, que no Brasil às vezes ele vira U ou às vezes ele vira V, né? Tipo Valdemar, Washington. O Washington, né? A gente fala o Washington ou Valdemar. O inglês, na verdade, está dizendo o W como uma mistura dos dois, tá? Não é nem o U de Washington e nem o V de Valdemar. É um som de Wo. So, Washington, Washington. Esse é o som do W. Quais são os sons difíceis pra gente no inglês? São as plosivas. Plosiva significa explosão. Então você vai fazer uma explosão com a boca, com essas letras que estão aí na frente, ó. B, D, G, K, P, T. Todas essas letras têm uma explosão com ela. Eu falei G, mas é G, G. Tá? E esses sons no português, eles são assim, né? B, D, G, G, K, P, T. Mas no inglês elas são muito mais secas do que isso. Elas vão ser P, T, T, K, K, P. Você veja que o P então é muito mais diferente, né? P, P, P. E isso vai influenciar inclusive numa segunda parte que nós vamos ver aqui mais pra frente sobre o uso dessas plosivas nas palavras do inglês. Outros sons que são difíceis são os sons do R. Muita gente no Brasil fala que o R é o R caipira. Quase. No Brasil a gente tem os R's que são você já deve ter visto eu aqui falando no vídeo, e o meu R não é o R que a gente chama de R caipira. O meu R é o outro R, o AR, esse aí. O R caipira, ele é feito exatamente quase igual ao inglês, mas tem uma movimentação da língua dentro da boca enquanto é falado. Se você falar aí, ó, porta, você vai perceber que a sua língua fez um movimento tipo de laço dentro da sua boca. Porta. Já o inglês não tem esse movimento com a língua. Você vai só literalmente colocar a língua em volta aqui nas bochechas e vai falar ele porta, porta, sem subir, porta, sem isso, porta. So, esse é o inglês R, tipo door. Próximo som que dá dificuldade é o TH. So, TH é um som específico. O som do TH tem mais a ver com F e com V do que com T. Então, se você não consegue falar thanks, they are, fale com F, tá? Thanks, they are. Fala V e fala F. Só você não vai falar thanks, through. It's through, né? Through, não vai falar through, você vai falar pelo menos through, com F, through, porque está mais perto do TH. O TH é um som desses que eu acabei de fazer, fricativo, solta como se fosse assobio.
O V e o F são sons que são feitos com os lábios. F, V. Os sons que a gente tem antes do TH são sons feitos lá atrás. S. Preste atenção quando você fala S, que a sua língua está na parte de trás do dente de baixo. S. Z, que é o outro, né? O Z. Z e o S. Z e S. 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 Z. E o F e o V estão na frente do que o TH é. Então, entre o F e o V e o S e o Z estão os THs, os dois THs. Ou seja, não só com os dois lábios, não com a língua atrás do dente, é com a língua em cima do dente. O lábio de cima e a língua vão fazer esse som. Sa, sa, ou de baixo. Bom, de qualquer forma, língua com dente, lábio dental. É língua com dente só, sem lábio. Sa, tá vendo que parece um F e um S, é a mistura dos dois. SF, SF, mistura dos dois é o sa de thanks. E a mistura do V com o Z é o the. É feito igualzinho, a garganta fala aí, the ou sa. E esses são o thank you. Não consegui falar thank you, fala thank you com F. Tá muito mais perto do que tá o thank you. Isso aí não, nada a ver. Som do H. No português o H não tem som, mas no inglês o som do H é soltar o ar pela garganta, tá? Desse jeito. Esse é o som do H. Por exemplo, se eu quiser falar hero, hero, H, né? Hero. E o X. No inglês o X só tem som de X, não tem outro som além de X. Então sempre X. Não tem sh, não tem nenhum desses sons a não ser o X de X-Men. Continuando. Outro ponto de questão do inglês dos sons, que vai ajudar a gente a entender esse nível, né, especialmente o listening, na verdade, de como compreender o inglês, é o linking sound. O inglês ele não é feito do jeito que a gente acha que é feito, com as palavras sendo lidas, né? Tanto o português também. Nós estamos falando aqui em português e eu não estou falando todas as letras e os sons das palavras que estou falando. Na verdade, eu estou juntando elas. E o linking sound, sons linkados, é o que o inglês também faz. Em inglês, as palavras são pronunciadas em uma sequência que não é baseada nas sílabas, mas em estresse rítmico. É um conceito mais complicado, mas deixa eu dizer assim de forma bem base. O inglês não é silabado, ele não tem relação com a sílaba em si. Ele até tem sílaba, ele separa as coisas em sílaba. Porém, o inglês não tem uma questão de oxítona, paroxítona, proparoxítona tão importante quanto o português tem. No inglês, o que mais importa é o stress. Qual parte da frase está estressada, tá? Falado mais forte, tá? Stress. E o inglês é feito stress desse jeito aqui. Duas regras básicas do linking sounds. Então, quando você tem linking sounds no inglês, são feitos assim. Duas regras básicas. Se você tem duas consoantes em sequência, a sua palavra terminou com D e vai começar com D, você vai falar só uma desses Ds. Não vai ter dois Ds. É um D e outro D. Se eu quiser falar, por exemplo, assim, ó, cut, de cortar, to him. Filme, né? Corta para outra pessoa. Você não vai falar cut to him. Vai falar cut to. Um T só, grudadas nas duas palavras, né? Cut to him, cut to him. E assim foi. A outra regra é, se você tem uma consoante e logo depois da consoante for uma vogal, a sua consoante vai grudar na vogal da frente. E você vai falar o som grudado na palavra da frente. Então você vai grudar o som. É isso que você vai fazer. Fazendo as duas coisas, você vai soar muito mais americanizado. Ou o seu sotaque vai ficar muito melhor, muito mais compreensível do que estava antes. E também na parte do listening, você vai conseguir fazer um listening muito mais fácil do que você fazia antes. Aqui nós temos exemplos para você perceber. A frase, se eu falasse sem nenhum linking sound, ia ficar I went to the park at 3 o'clock. Mas o inglês não fala assim, talvez seja o inglês abrasileirado que você tem até hoje. Eu fiz com as setinhas em vermelho,
a mudança que teve na língua. Se eu falar o que está escrito embaixo aí, está escrito I went to the park at 3 o'clock. I went to the park at 3 o'clock. I went to the park at 3 o'clock. E assim que o inglês é feito, com esses linking sounds dessa forma. Essas são as duas regras, certo? TT lá, went to, mudou para went to. Park at, o K foi para frente com o A e o T grudou com o próximo T, que era 2 T's. Park at 3. Park at 3 o'clock. That's it. Mais uma frase para vocês perceberem. A cat, falar sem as linking sounds seria a cat and a dog were running down the street. Só que o T do cat vai grudar no A, o D vai grudar no próximo A e vai ficar a cat and a dog were. O G vai grudar no W. A cat and a dog were running down the street. A cat and a dog were running down the street. Percebeu isso? Esse é o inglês sendo falado com seus linking sounds desta forma. Vamos lá. Próximo slide. Bom, quais são os erros comuns dos brasileiros, então? Falando inglês. Nós estamos aproximando aí de 1 hora. Muito bom. Obrigado a todos que estão me acompanhando até agora. E vamos lá para os erros comuns dos brasileiros. O primeiro erro é o erro de pronúncia. O erro de pronúncia principal é os izinhos no final da palavra. Não é necessário, como estou dizendo ali, ter o sotaque perfeito para ser entendido. Isso é loucura, não precisa ter o sotaque americanizado, não precisa ter o sotaque perfeito para ser entendido. Porém, é preciso ter o som claro. E o que acontece muito no português, com aquelas palavras com as plosivas, né? O P, o T, o B, o D, o G e o K, a gente coloca o izinho no final. Por exemplo, a gente fala boa tarde, o D tem I no final, né? Claro que tem a letra E, mas a gente faz esse som aí, I. No português de Portugal, você falaria boa tarde. Certo? Então é mais ou menos esse som que a gente quer fazer aqui para o inglês. Ó. Em vez de popcorn, você tem que falar pop. Sem I. Popcorn. Em vez de falar Andy, me and you. Não. Andy é André, tá? Andrezinho. Apelido de André. Então, and. A outra ali é o pior ainda, que fala but. But não é bom de falar. B-U-T-T-Y. Procura pra você ver. Não procure. But. A última palavra que tá meio... não dá pra ver direito é o slept. O brasileiro vai falar slept. Não, slept. Então, P e T junto, né? Aqui, ó. Slept. Sem I em nenhum dos dois. Slept. Em vez de slept. Slept. Ok. Esse é o primeiro erro de pronúncia, bem comum. O outro ponto é o som do X. Já falei que o som do X no inglês é sempre X, de X-Men. Mas às vezes a gente olha para as palavras aqui e fala errado. Por exemplo, exam. Exam. É o som de X, ó. Exam. Mesmo assim, antes de uma consoante. Exhibit. Lembra que o H é H. Exhibit. Exhibit. Antes de outra consoante, não tem problema não. Excess. Excess. Sozinha, a mesma coisa. X-ray. X-ray, excess, exhibit, exam. Então o som do X no inglês sempre o som de X. Outro erro bem comum é usar mais de um som de R. Como no português nós temos vários sons de R, a gente vai lá e usa mais de um, né? Por exemplo, a gente vai lá e fala hat, isso é chapéu com H. No inglês teria que ser rat, rat, que é rato. Rapid, rápido. Array, só um som, você viu? 2 R's no meio, no começo, no meio das coisas. Não tem problema. No meio das coisas, esse é o som. R. Rat, rapid, array, part, price. O inglês só tem um som de R, então é mais simplificado ainda que o português. E o nosso R de rápido, ha, é o H do inglês, certo? Então, history, hamburger, inheritance. Inheritance. NH não é, né? Inhe. Isso é português. Inheritance.
O que mais acontece é a gente vê a palavra em inglês com R no início e fala hat, rápido, né? Rapid, não. Então é rapid and rat. Legal. Próximo slide. Erro de estrutura. Então, aqueles são os erros de pronúncia. Erros de estrutura que o português tem, bastante comum. Esqueça o house que está ali na frente, tá? No inglês, o adjetivo vem sempre antes do substantivo. Então, você primeiro coloca o adjetivo e depois o substantivo. E uma regra de ouro importantíssima e que sempre dá problema, que se esquece, é que no inglês não existe nenhum plural para adjetivo. Então, no português existe, né? Nossa, 3 casas amarelas. No inglês é 3 casas amarelas. No inglês, não existe plural para adjetivo. Não tem exceção. Essa é a regra de ouro. Então, por exemplo, I have one greenhouse. Veja que primeiro teve o green, adjetivo, e depois a palavra house. Eu tenho uma casa verde. They have three greenhouses. Eles têm 3 casas verde. Em português é ser verdes, mas em inglês, green, sem S. Não existe plural no adjetivo no inglês. Próximo slide. Outro erro de estrutura. Esse erro de estrutura é um dos mais comuns que eu já vi. Esse erro acontece com qualquer nível, tá? E até pessoas com nível mais avançado faz isso. A gente tem que ter um adjetivo. Se eu tenho 2 palavras no inglês, 2 coisas, 2 substantivos, o último dele que é o objeto. Sempre o último é o objeto. O primeiro é um adjetivo. Você vai achar a forma de falar aquele adjetivo ali, mas ele é um adjetivo. Por exemplo, city monkey and monkey city são coisas totalmente diferentes uma da outra. Muito diferentes. Está dando conclusões muito diferentes uma da outra. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é, no city monkey, quem é o objeto? De quem que eu estou falando? E no monkey city, mesma coisa. De quem que eu estou falando? Como eu disse, a última palavra é o objeto, é quem a gente está falando sobre. Na primeira palavra, city monkey, estou falando de macaco. Estou falando de um macaco. E esse macaco, monkey, tem um adjetivo que é o city. Macaco, cidade, mas é a característica do macaco. Pode ser o quê? Macaco da cidade ou macaco urbano, certo? Um macaco urbano, macaco que cidade é característica dele. Muito diferente de Monkey City, porque não estão falando de macaco nenhum mais. Estou falando de cidade. Se eu estou falando de cidade e a cidade tem macaco dentro, essa é a definição. É uma cidade de macaco, uma cidade de macacos. Tanto faz quantos tem aí. Porque no inglês não existe plural pro adjetivo, já disse, né? Então, conta no primeiro. Eu estou falando de macacos de cidade, de um macaco de cidade. No segundo, estou falando de não sei quantos macacos mais. Só sei que é uma cidade de macaco, cidade para macaco, sei lá, tanto faz. Eu sei que é o adjetivo aí que a gente tem aqui, né? Então, city é a cidade. Se ele estiver no final, eu estou falando dela. Se o monkey estiver no final, estou falando do macaco em si. Esse é o erro de estrutura mais comum que se tem. Outro erro de estrutura base, bem comum, mas não tão comum quanto o outro, mas também é comum, que é colocar a maneira ou o tempo no meio da frase. No inglês, a ordem da frase é o SVO, que é a nossa base, o sujeito, o verbo e o objeto, e aí as informações para frente. Que informações? A maneira que foi feita está para frente. O lugar que foi feito está para frente. O tempo que foi feito está para frente. Mas no português, a gente coloca especialmente a maneira no meio da frase. A gente fala assim, ó, eu gosto muito de pizza, né? I like very much pizza. É assim que a maioria dos brasileiros fala, eu gosto muito de pizza. I like very much pizza. Isso está errado. Você tem que falar sujeito, verbo, objeto, que é a pizza. I like pizza. E aí, então, a maneira, very much. Como você pode ver aqui, ó. I like soccer very much. Eu gosto de futebol muito. É diferente entre as duas línguas. É um erro de estrutura porque no português é um jeito e no inglês é outro.
Não dá para se culpar sem saber. Então, é porque você está traduzindo a partir do português e é entendível. Mas aí a gente tem que mudar. O próximo é My friends and I went to the beach. A próxima palavra ali é on, sei lá, the weekend. Sumiu aqui agora, não consigo mostrar. Mas meus amigos e eu fomos na praia. Meus amigos e eu fomos para a praia no fim de semana. Fim de semana é o tempo, vai pro final da frase. Não posso falar My friends and I on the weekend went to the beach. Essa é uma frase que no inglês não cabe bem. É uma frase estranha. Um modelo comum, apropriado de se usar é My friends and I went to the beach on the weekend. Vamos lá para a próxima. Outro erro de inglês muito comum é faltar o sujeito. Porque no português você pode não ter o sujeito, tranquilo. Você vai lá, faz a frase, não precisa de sujeito. Mas no inglês é necessário ter sujeito nas frases. Uma frase que não tem nenhum sujeito é uma frase do imperativo. Então, por exemplo, have a car. Tem um carro na rua? Have a car? Não. Estou falando tenha um carro. Estou te mandando ter um carro. Então, por isso que eu não posso fazer have a car. É exatamente por isso que eu não posso fazer o direto a partir disso. Então, se você não sabe quem é o sujeito da frase, não quer saber, ou não sabe quem que é mesmo, você coloca o it lá para a frase. A frase 1 ali está escrito está bom hoje. Está bom. Quem é o sujeito? No português não tem quem, mas no inglês, it. It is nice today. Sujeito, o verbo e o objeto, né? It is nice today. Tá bom hoje. They are flowers. São flores. Tá. O português foi direto, ó. São flores. Mas no inglês, quem são flores? Tem que falar quem são. É elas. They são flores. They are flowers. Sujeito de novo. Porque são flores direto, ó. Are flowers é seja. Tô te mandando ser flor. It is interesting to see that. Tem que manter ali, ó. É interessante ver, mas no inglês, o que é interessante? Quem é interessante? Se eu não sei quem é interessante ou quem é interessante, it is interesting to see that. E aí vai continuar a frase. Então, lembre-se de colocar o seu sujeito na sua frase. Próximo slide. Questions in English. Como a gente faz questions, então? Nós estamos na penúltima parte já, né? Sobre como fazer as questões em inglês. Questions in English. O primeiro tipo de questão, a principal, a mais básica, é o yes, no question. Yes, no question são feitas a partir desse verbozinho pequeno, que é chamado de um verbo auxiliar. É um verbo sem importância no significado. Yes, no question são frases que estão pedindo confirmação ou negação. É sim ou é não. Por isso que chama yes, no question. Sim ou não. São feitas a partir desse verbo auxiliar ou esse verbo modal e se responde com ele mesmo. Então, você tem um SVO e tem um Vzinho antes disso, para você fazer a sua frase. Por exemplo, com o verbo do. Do you like soccer? Né? Você gosta de futebol e o do antes virou pergunta e eu estou perguntando sim ou não. Do you like soccer? Yes, I do. Usei o do para responder. Yes, I do. No, I don't. I do not, né? Eu não gosto. Ou estou falando sim, ou estou falando não, com do e o don't. Does she play video games? Ela joga videogames? E o does está dizendo pergunta. Sim ou não? Yes, she does. Ou no, she does not. She doesn't. Ou seja, ela faz ou não faz. Eu confirmei ou neguei o que foi perguntado ali. E usei o próprio does para responder ele mesmo. Outro yes, no questions. Agora com o verbo to be. Isso é o que a gente aprende na escola. Só até aí que a gente aprende na escola, inclusive. Are you Brazilian? O verbo to be é um verbo auxiliar. Eu vou usar ele para responder. Yes, I am. No, I am not. Sim, eu sou brasileiro. Não, eu não sou brasileiro. Yes, I am. No, I am not. Is she a nice person? Ela é uma pessoa legal? Is she a nice person? Yes, she is. Ela é. Ou no, she is not. She isn't. Então eu usei de novo o verbo to be para responder ele próprio, negando ou afirmando o que me foi perguntado. Mais um, esse é um modal, verbo can, verbo modal. Eu usei o verbo modal, que é um verbo auxiliar também, é um tipo de auxiliar. Can you exercise? Você vai me responder, can you exercise? Yes, I can, ou no, I can't. Da mesma forma, yes, I can, no, I can't. Can he play video games? Estou falando dele. Ele pode ou não pode jogar videogame? Ou seja, sim ou não. Yes, he can. No, he can't. E assim eu vou
com as minhas yes, no questions. Eu baseio no meu verbo auxiliar para responder ele mesmo, sim ou não, o que me foi perguntado. Verbo will. No Brasil a gente fala que o will é futuro. Ok, eu concordo que o will é futuro. Mas o will veio de o modal, é um dos modais inclusive, e significa vontade, vontade suprema. Então, você vai usar o will e vai responder ele também da mesma forma que a gente fez o resto. Ele é um modal, você vai responder com ele sim ou não. Will you write a letter? Você vai escrever uma carta. Will you write a letter? Yes, I will. Ou no, I will not. E pronto. Will he work tomorrow? Ele vai trabalhar amanhã? Ele trabalhará amanhã? Yes, he will. Ou no, he will not. Sim ou não. Em cima dele do yes, no question com o verbo will. Falando então desse tipo de coisa, vamos para o próximo slide. WH questions. Yes, no questions são sim ou não. E os WH questions? São questões que você não consegue falar sim ou não. Você tem que criar uma frase nova. Os WHs vêm antes do seu verbo auxiliar e você continua com o resto. Então, são perguntas que começam com WH. O que é um WH? São as palavras aí que tá aí. Ó. A maioria delas estão com WH. Por isso que são chamadas de WH questions. Ela tem que ser respondida com SVO novo. Você está pedindo informação. What? Está perguntando o que é. Where? Onde? When? Quando? Why? Por quê? Who? Quem? Which? Qual? How? Como? How much? Quanto? Você vai usar isso e vai seguir o que você já tinha feito antes, no último, né? E vai criar a sua frase, a sua pergunta para ser respondida. Por exemplo, WH questions. Where do you like to eat? E aí eu coloquei um negocinho no final para vocês entenderem. Você colocou o WH, depois o seu verbo auxiliar, depois o seu sujeito, depois o seu outro verbo, e aí você continua com a frase. Uma última parte sobre esse WH questions é a preposição. No português, a preposição é a primeira parte. Ela inicia a frase. No inglês, o WH é a base. Você começa a pergunta sempre do seu WH. No inglês, a preposição está no final, o português está no início. Então, elas são usadas ali e pronto. Where do you like to eat at? At é onde, né? Em. Em onde você gosta de comer. Então, where do you like to eat at? A with aí. With é com. Who do you normally dine with? Se eu quiser falar em português, com quem? Né? O com que é o último e voltei para o início. Com quem você normalmente janta? For, para. What is this gift for? Que é este presente para? Mas no português, para que é este presente? What is this gift for? How is the weather like? Like é o verbo gostar, claro, mas também a preposição como. Como que está o clima? How is the weather like? Como que está o clima? Good. Next slide. Modal verbs. Nós vamos falar bem simples aqui, porque o modal verbs a gente até já comentou sobre. Nós estamos com 1h e 14 minutos de aula, uma super aula para vocês. Os modal verbs são vários verbos e cada um tem uma definição, eles ficam traduzidos de alguma forma. O mais importante do modal verb é entender o que ele faz. O modal verb, ele é um vizinho, então ele serve para fazer a pergunta do mesmo jeito que a gente já viu antes. E o principal ponto do modal verb para se entender é que eles são uma probabilidade do verbo acontecer. Eu disse para vocês que o will, hoje quase agora, que é uma vontade muito forte, né? O will é uma super vontade, um desejo muito grande. Você vai do will not, que seria 0%, vai até o will, que é o 100%. E aí estão aí os modais aí dentro dessa ideia, né? Você não pode pegar isso aqui como a verdade absoluta, mas é uma forma de entender os modais. Eles são isso. Você está dando uma força para o verbo acontecer. Quanto mais o seu verbo está saindo do will not aqui, né, no nosso PDF, na nossa PowerPoint, e está indo para o will, mais força aquele verbo tem de acontecer. Will sendo 100% de chance do verbo acontecer. Você vai do will not, could, can, shall, should, might, may, would e para o seu will no final. Basicamente assim os modals funcionam. Então, claro que você fala assim, I can eat.
é muito menos certeza do verbo acontecer do que I may eat, e do que I would eat, do que I will eat. Né? O can é poder, normalmente. Should, shall é dever. Might e may é ter que. E would é comeria. E will é o futuro. Mas são as formas que a gente traduz no português. No inglês, elas realmente estão querendo dizer força para o verbo que está na frente daquele modal, até que ele seja 100%, que é o will, o máximo de força. No Brasil, chamado de futuro. Essa foi a nossa aula, nosso super aulão. Obrigado a todos que ficaram aqui até o final. E many thanks. Eu usei uma expressão aqui um pouco diferente, né? Many thanks. Você pode usar, tá? É uma forma formal de falar muito obrigado, apesar que sou um pouquinho diferente. Só para vocês terem uma brincadeira com thank you. Você pode falar many thanks também, que é uma forma super formal de falar obrigado. So, obrigado a todos e a gente se vê na próxima. Até mais.